programa Percursos Pedagógicos começa agora. Aqui, nós discutimos as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. A conversa de hoje traz um assunto que faz parte de todas as etapas do ensino: os autores e a escola. Para isso, temos conosco em nosso estúdio Maria Cristina Zinesi, que é chefe da seção de bibliotecas escolares da Secretaria de Educação de Santos. Formada em biblioteconomia e documentação, Maria Cristina é pós-graduada em planejamento, implementação e gestão de educação à distância e especialista em biblioterapia e mediação de leitura. Ela coordena o trabalho de 53 bibliotecas escolares. Recebemos também Manuela Vitória dos Santos Francisco, professora de língua portuguesa na Rede Municipal de Santos. Licenciada em Letras pelo Instituto Federal de São Paulo, ela atuou no grupo de pesquisa em estudos literários e participou de projetos de extensão sobre pensamento e praxis decolonial. E durante o programa vamos contar também com a contribuição do escritor, dramaturgo e roteirista Tony Brandão em entrevista gravada. Ele tem uma trajetória interessante como autor multimídia e desenvolve projetos nas áreas de literatura, teatro, TV, cinema e meios digitais. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço. Cris, para começarmos a nossa conversa, qual que é a importância dos livros paradidáticos para a escola? Os paradidáticos são importantes, mas eles fazem parte de um equívoco de nomenclatura e de entendimento. Nós temos 3 tipos de livros nas escolas: os didáticos, que são aqueles que têm o objetivo de ensinar, que trazem conteúdos para serem estudados; os paradidáticos, que são livros que podem até ter uma história, ser literários, mas que têm o objetivo de ensinar alguma coisa, né? Ele tem um fundo educativo. E as obras, para nós, as mais importantes, que são as literárias. A obra literária, ela não tem compromisso com nada, é leitura por leitura, é prazer, é provocação, é sentimento. Então, o livro paradidático, ele é importante para o professor que vai ensinar alguma coisa sobre a chuva. Aí ele pegou um livrinho que tem uma historinha da chuva e ajuda a criança a entender. Eles são importantes, mas cada um no seu tempo. E vocês poderiam nos trazer exemplos assim, de alguma obra em especial que marcou o trabalho, as atividades que vocês desenvolveram em sala de aula? Eu trabalhei ano passado com os meus alunos O Segredo das Tranças e Outras Histórias Africanas, que traz esses contos, né, recontado aí pelo Rogério Andrade Barbosa, de países africanos que têm como a língua oficial a língua portuguesa. E a gente conseguiu fazer essa comparação de que tem esse pensamento errado de que a África, todo mundo é igual e é a mesma cultura, e através desses contos os alunos conseguiram ir percebendo essas diferenças que existem dentro daquela cultura, que cada país tem determinados ensinamentos, pensamentos, e a partir dali a gente conseguiu também fazer comparações com a própria nossa cultura do Brasil. Então, eles conseguiram estabelecer essas relações que existem, porque a gente compartilha a mesma linguagem, porque a gente também teve esse mesmo passado de colonização. Então, foi bem interessante assim, esse trabalho que eu fiz com eles. Nas nossas bibliotecas escolares, a gente teve a oportunidade de trabalhar esta questão também, né? Nós recebemos o livro O Segredo de Amina, por meio de uma parceria que nós fizemos um projeto. E as escolas, as bibliotecas que trabalharam, tiveram resultados muito positivos, dos alunos se enxergarem, né, com a personagem Amina do livro. A personagem tinha os dentes largos e afastados e ela tinha vergonha de sorrir. E aí a avó conta para ela que aquele grupo étnico ao qual a família dela pertencia, as mulheres tinham esses dentes afastados e isso as tornava especiais. Era um tesouro saber que tinham os dentes daquela forma, que nem um outro grupo
tinha os dentes como o daquele. Então as crianças queriam saber, queriam tirar foto, queriam se olhar no espelho para ver se tinham. Desenharam muita coisa, todos com os dentinhos afastados. Acho que foi uma forma deles se enxergarem, se verem representados, né, por aquele grupo. Entender que a gente é especial por cada peculiaridade que a gente tem, por cada característica da nossa fisionomia. Exato. E agora nós vamos assistir ao depoimento do autor de literatura infanto-juvenil, Tony Brandão, sobre a importância dos livros que ele leu durante a sua vida escolar. Vamos lá? A importância dos livros que eu li na escola para minha formação pessoal, ela é total. Mas eu gostaria, antes de fazer um degrauzinho, que é o seguinte, colocar o educador nessa minha fala, porque tive excelentes educadoras e educadores. Eu estudei em escola pública muito legal, me lembro perfeitamente, quase todas as aulas do professor de português que mais estimulava a leitura. Ele imagina textos como Cantiga da Ribeirinha, Alto da Barca do Inferno, textos que eram muito herméticos para um garoto de 12, 13 anos, assim. Então era tudo muito, tinha uma ludicidade que, no geral, encanta, né? Então, assim, uma educadora e um educador, eles são uma peça fundamental, e os livros que eu li a partir daí me ajudaram a me formar. Eu destacaria Dom Casmurro, que é um livro que tem uma certa resistência do adolescente para ler, porque ele demora para engrenar uma história maravilhosa, mas assim, a maneira que foi trabalhado pelo educador, isso muda tudo de lugar, eu acho. Vocês sentem que com os estudantes de hoje ocorre algo parecido? Eu acredito que sim, porque além da gente ter esse trabalho de escolher o livro de literatura, a gente também tem que pensar como é que a gente vai fazer para eles engajarem nessa história, como é que vamos conseguir fazer com que seja uma coisa mais atraente para eles. Então, temos aí esses dois papéis. E acredito que ele falou, né, do professor de língua portuguesa. Eu acho importante que professores de outras matérias também deem esse incentivo, assim, sabe, para a literatura, para a leitura, porque senão fica muito restrito a determinada área. Eu acho que isso empobrece um pouco. Então, se a gente fizesse esse trabalho em conjunto, fortaleceria muito mais. E agora falando sobre a seleção de obras, Cris, como é que é feita a escolha dos livros das bibliotecas escolares aqui de Santos? Que critérios são levados em consideração? A seção de biblioteconomia, né, a CEBIBLI, recebe os divulgadores das editoras. Normalmente, eles deixam algum livro para degustação, e nós temos uma equipe, são 9 bibliotecários para fazer esse trabalho. A gente lê, a gente vê se é aquela linguagem, para que faixa etária, que ela se adequa melhor, e aí nós fazemos a lista. A partir daquilo que a gente conseguiu pegar, né, e ler fisicamente, mas nós estamos sempre muito assim, muito antenados nas redes sociais para ver autores novos, o que tá saindo, aparecendo, o que está ganhando prêmios, para a gente conseguir colocar os nossos alunos em contato com esse universo grandioso. Fazemos a carta de anuência, depois nós recebemos livros para doar para as escolas, e esses escritores são convidados para bater papo com os nossos alunos. Então, são formas da gente aproximar escritores que estão aqui no universo, que fazem parte da cidade, promover os escritores locais. Ou seja, o olho, a antena está sempre ligada Tem aqui. que tá. E observando tudo que está acontecendo e as novidades. Sim, importante. Manuela, e para os títulos que serão trabalhados em sala de aula, quais títulos você costuma considerar? Depende muito do assunto que eu estou discutindo com eles, por exemplo. Então, eu sempre tento, né, no planejamento, ver quais são esses temas que eu vou trabalhar durante o trimestre. E muitas vezes também eu faço votações. Porque muitos alunos, eles têm livros já que eles querem conhecer, que eles têm esse interesse em conhecer.
Então eu faço, olha, gente, eu tenho esses livros aqui, nós vamos escolher deles e também abro essa janela para eles também virem com essas propostas deles mesmos. Eu acho interessante abrir isso para eles verem que eles têm espaço dentro dessa escolha. Que, né, essa literatura deles também é válida. Porque muitas vezes eu falo, nossa, gente, vocês costumam ler? Ah, não, professor, eu leio só HQ, eu leio só mangá. Eu falo, não, gente, também é literatura. Né? Então, trabalhar com eles essa questão do que é literatura, porque eles têm essa noção que é só clássico, que é só Machado de Assis, que a maioria dos autores já estão mortos. Então, quando você traz alguém que está vivo, ele fala, nossa, mas a pessoa é nova, ela está viva. E agora vamos assistir a mais uma contribuição do escritor Tony Brandão e saber o que ele pensa sobre isso. Vamos lá? Sobre quais tipos de obras devem fazer parte da sala de aula, eu acho que obras que, ao mesmo tempo, divirtam e façam refletir. Eu parto desse princípio no meu trabalho. Não é preciso desligar o cérebro para se divertir, e não é preciso apagar as telas para refletir. E eu acho que seja comportamento, humor, terror, aventura, futebol, esporte, seja o que for o tema, o importante é que haja uma reflexão e que tenha um mecanismo nessa dramaturgia, nessa história, em que pense o leitor e a leitora como cidadã e cidadão, e não como consumidor, predador da natureza, mercantilista, machista, sabe? Eu acho que um olhar cidadão, não importa se é uma aventura que você espreme, sai sangue, se é um romance sofisticado com uma linguagem super moderna, uma história ambientada no Nordeste árido, nos Pampas, na Amazônia, seja onde for, mas ele tem um olhar crítico, forma o leitor, um olhar crítico e estimulado a se transformar pela leitura através da cidadania, sabe? É um exercício da cidadania. Acho que ler é um exercício de cidadania e a literatura deve reforçar esse papel. Essa fala do Tony me lembrou muito o livro do Nestor Garcia Canclini, Consumidores e Cidadãos. E, pelo visto, autores e educadores concordam sobre o tipo de literatura que deve estar presente nas escolas, não é mesmo? Sim, a gente tem que mostrar variedade. Temos que pensar em todos os tipos de literatura, a diversidade étnico-racial tem que estar permeada nesse contexto. E para que a gente represente esse universo de alunos e de leitores que nós temos, a gente tem que ter toda essa variedade para oferecer. Manuela, trabalhar com livros que tratam do tema diversidade deve variar com cada ano escolar? Acredito que a gente pode escolher um tema, né, dessa diversidade, porque são várias, e tem livros que dá para ser trabalhado com crianças de 6 ou 16 anos, e aí essa conversa, a profundidade da conversa que a gente tem utilizando o livro, ela vai variar, claro. Só que tem também determinados livros que trazem temas que são mais específicos, talvez, para as criancinhas, mais para os adolescentes. Então, por exemplo, a Conceição Evaristo tem contos e romances que dão para ser trabalhados com todos, mas tem contos que são muito específicos, que trazem uma linguagem um pouco mais pesada, que talvez não dê para trabalhar com as crianças. Então, essa escolha do professor sempre vai ter que ir diferenciando, mas acredito que os temas, essa diversidade aí pode ser trabalhada com todos. Só essa mediação que vai variar, claro. Será que os autores gostam de ver seus livros nas salas de aula? Vamos ouvir o que disse Tony Brandão. Vamos lá? Poxa, o que eu acho de ter os livros nas escolas, né? Eu fico cada vez mais feliz, porque eu gosto dessa coisa de transformar, ajudar o Brasil a ser um país mais legal, o meu trabalho, a arte que eu produzo, a literatura que eu produzo, o teatro, o cinema. Eu gosto de ver os meus livros se desdobrarem, chegarem no leitor e se desdobrarem em outros audiovisual, filme, teatro, e eles estarem na sala de aula, nesse ambiente que eu acho tão precioso, e eu poder interagir com leitoras e leitores, estou até dizendo aos educadoras e educadores, doutor, me procura que eu posso eventualmente fazer uma live com vocês, do Brasil inteiro, porque eu moro em São Paulo, mas assim, a presença do livro e do autor desse livro, Educação, eu acho
uma ferramenta muito bacana. Eu fico muito honrado, né, de estar nas compras de governos municipais, estaduais, federais, das escolas particulares também que leem os livros, mas sempre nesse lugar de que é uma diversão que faz pensar, sabe? Esse meu papel ele vai é desmistificar a coisa da literatura. Eu chamo a literatura de literatura popular brasileira. O que eu faço é literatura popular brasileira, como tem a música popular brasileira. Então, eu procuro popularizar, sem perder, claro, os mecanismos de reflexão, de qualidade, de estilo, a deixar a literatura mais pop, mais legal, para a gente ajudar a criar leitura. Contem sempre comigo. Os autores gostam de ver suas obras nas salas de aula. E você, Cris, como é que é a experiência de receber um autor na biblioteca ou em experiências de sala de aula? E como é que é a repercussão entre os estudantes durante essas visitas? É maravilhoso. As crianças, elas envolvem e ficam simplesmente emocionadas quando elas encontram com o escritor. E isso serve para os pequenos e para os grandes. A gente tem várias experiências de escritores irem participar. A escola que ela está agora, né, a UME Avelino, no ano passado recebeu uma escritora nossa, santista. Eles fizeram uma recepção tão calorosa para a escritora que eles fizeram o bolo, porque no livro ela contava do bolo que a avó dela fazia. Eles fizeram o bolo de nata e botaram em cima da mesa. Eles fizeram desenho dos lugares onde ela disse que tinha passado. E aí a gente tem essas experiências desse projeto que a CEBIBLE tem, que é o Conheça o Autor, que a gente leva escritores para várias escolas, né? Eu acho maravilhoso colocar as crianças em contato, porque eles se permitem pensar em ser escritores, como nós já temos vários, por conta dos slams que a gente tem, né? A gente já tem vários escritores que saíram das nossas salas de 8º e 9º ano. Eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, já que a gente está se encaminhando para o encerramento do nosso programa. Queria falar sobre essa questão da importância da literatura, que para mim, para além da questão de sala de aula, é essa questão da gente conseguir se identificar, encontrar um lugar na literatura, né? Conseguir que o aluno leia fora da escola, não só naquele ambiente, que a literatura possa ser um refúgio, como foi para mim durante muitos anos e continua sendo e continuará aí até o fim da minha vida. Eu, enquanto bibliotecária, biblioterapeuta, eu acredito no poder. A leitura é remédio para tudo, então a gente acha remédio para todos os males. Se eu quero rir, eu tenho livros que me fazem rir. Se eu estou com vontade de me emocionar, eu tenho livros que me fazem chorar. Eu tenho livros que me fazem refletir. E aí, essa paixão que eu tenho pela literatura, acho que a gente consegue passar para as crianças. Então, nós precisamos de leitores, de pais leitores, de professores leitores, de educadores de todos os níveis e de todos os segmentos, leitores, porque senão as crianças vão ficar achando que é só o celular. O livro está aí, a literatura, ela é mágica, ela é maravilhosa, ela é restauradora. Então, leiam. A leitura que pode levar também a novos escritores. Perfeito. Sim, com certeza. O caminho fica mais fácil quando você se inspira. Uhum. E com essas falas de esperança, nós encerramos o programa de hoje sobre autores e a escola. Agradeço imensamente a participação do escritor, dramaturgo e roteirista Tony Brandão. E aqui em nosso estúdio, a presença de Maria Cristina Zinesi, chefe da seção de bibliotecas escolares da SEDUC Santos, e Manuela Francisco, professora de língua portuguesa. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Por essa Muito troca. obrigada.
E continuem seguindo os passos dos nossos percursos pedagógicos. Até o próximo programa.